Bom demais! De volta aqui a mais uma edição do nosso Inspendcast, nesse nosso maravilhoso estúdio da 321 Eventos. Olha, pensa num estúdio maravilhoso e às vezes gelado demais, às vezes quente demais, mas sempre cheio de conhecimento e a gente está aqui para compartilhar isso com você. Lucas, solta a vinheta do programa de hoje. Muito bem, hoje o nosso tema é muito especial, até porque o mês de novembro é um mês especial, não é mesmo? Novembro nós celebramos o mês do empreendedorismo feminino. No dia 19 de novembro, lembre-se das pessoas, das mulheres que estão próximas de você e que são empreendedoras. Dê um abraço e dê parabéns a elas, porque elas são mulheres corajosas. E olha, empreender nesse país não é brinquedo, não. E para acrescentar e enriquecer o nosso bate-papo aqui, eu vou trazer para vocês aqui a minha especial convidada, que além de esposa, é uma grande empreendedora e uma grande líder. Adriana Kolodjejska, que se você ver aí as letras do sobrenome, talvez você não soubesse pronunciar, então já adiantei para você. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada do convite. Obrigada por estar aqui representando as mulheres, essa força feminina na liderança. E muito bacana poder participar. Muito bem. Ó, ela não está convidada aqui porque é minha esposa não, viu? É verdade, quem procurou por ela foi a produção, porque queria uma pessoa que não só tem um empreendimento, mas tem mais de um empreendimento. E você sabe, né? Quem empreende nesse país, olha, passa por desafios diversos. E quando você tem uma empreendedora que passa por segmentos diferentes, é ainda mais difícil, né? Exatamente. E curioso que eu fiz justamente essa pergunta, né? O motivo do convite foi muito bacana, porque realmente, sabendo que vocês são muito cuidadosos com o universo feminino, e me senti bastante honrada pela produção de vocês ter me procurado para a gente poder partilhar um pouco da experiência e da vivência. Eu tenho muito orgulho, né, não só do trabalho que você faz, da pessoa que você é, né, uma grande administradora, empreendedora, guerreira, enfim. Eu tenho muita bagagem para falar de você, porque te conheço muito. Mas eu gostaria também de deixar aqui um reconhecimento para as mulheres, né? As mulheres que são empreendedoras, que a gente sabe que a vida que a mulher tem, ela tá se preocupando com família, está se preocupando com os negócios, se preocupando com as pessoas ao redor. E eu realmente tenho uma grande admiração pelo trabalho que a mulher faz e, em especial, ao que você faz. Não é brinquedo, não. É uma vida carregada de atividade, onde a gente se divide, o amor multiplica e, no final das contas, a gente dá conta de tudo. Fala um pouco de você, me conta mais aí. Para mim, eu já sei, né? Mas para quem está assistindo a gente, quem é você? Bom, além de esposa do Cristiano, sou uma empreendedora na veia, uma pessoa movida por inovações, por pessoas, por querer cuidar, fazer, criar novas oportunidades. E eu acho que o mundo acaba sendo muito positivo, o universo acaba trazendo para a vida da gente tudo aquilo que a gente sonha, almeja, porque é a nossa energia que produz isso e faz eu poder, inclusive, estar hoje aqui contando a minha história, que eu gostaria que várias mulheres pudessem ter a oportunidade de desbravar e a coragem, porque ser empreendedor tem que ser corajoso antes de qualquer coisa, independente se é homem ou se é mulher, mas ser um empreendedor aqui no nosso país tem que ser corajoso. O seu pai é um empreendedor, né? E teve, enfim, teve loja, comércio e tal. Você acha que um pouco do empreendedorismo que você tem hoje pode ter vindo daquela época? Meu pai sempre foi um grande espelho para mim, né? Tanto como pessoa, personalidade, temperamento, como um líder dentro do negócio dele. E boa parte do que eu carrego da liderança, eu sinto que eu trago dele, principalmente a parte bastante assim, trazer a razão com a emoção,
na medida ponderada das duas coisas, de forma a sempre ter um ambiente muito gostoso de se conviver, muito aconchegante. E essa lição, com certeza, a faculdade nenhuma me ensinaria. Quem me ensinou foi a vivência com ele, inclusive no próprio trabalho, no negócio que ele tinha, quando eu convivia muito de perto. Eu gosto muito quando fala em razão e emoção, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta difícil. Como que você pega um negócio, por exemplo, e consegue separar o que que nele é razão e o que nele é razão? Aliás, perdão, o que que é emoção, né? O que que é uma parte dele que é razão e a outra parte que é emoção. Você vê como que eu tô de coração duro hoje, né? Eu tô só razão hoje. Olha, eu acho que é perfeitamente possível sim separar. Você trabalha com a razão quando você prospecta o negócio, quando você projeta ele, quando você desenha ele para o hoje, para o amanhã, e você coloca toda a sua razão dentro do negócio como um todo. O tempero da emoção vem em como você vai atuar dentro do cenário, dentro da estratégia que você montou. Então, uma coisa é totalmente ligada, casada com a outra. Mas eu não acho que a emoção, ela dificulta, às vezes, a tomada de decisão? Se eu falar para você que não dificulta, eu não estou sendo honesta, não estou sendo sincera. Mas você sabe que um grande norte que a gente tem, assim, e o mais bacana, quando você monta o que você precisa fazer, quando você se estrutura na razão, você tem aonde se nortear, você tem onde se apegar. Então, quando você vê que a emoção está roubando esse espaço, você tem onde ali olhar, consultar, se apegar para você ver assim, ó, o caminho para dar certo, eu tenho que seguir a trilha que eu coloquei, por mais difícil que seja. No mundo do empreendedorismo, você não tem o tempo favorável o tempo todo. Então, você tem que aprender a conviver com o diferente, às vezes com a impopularidade da sua Sim. decisão e tudo mais. Porém, o mais importante é, uma vez desenhada qual é a sua estratégia, fazer com que ela aconteça, com que ela caminhe da maneira mais tranquila possível e de forma que você consiga agregar todos nesse planejamento e de forma harmoniosa. Então, eu acho que é aí que tem a combinação. Concordo, acho que é um tempero bom, né? Tem a Susan David escreveu um livro, que nem sei se ele está aqui nesse... Tá por último aqui, Agilidade Emocional. Ela tem uma técnica que ela fala para a gente como lidar, né, com as emoções, que vai além da inteligência emocional. É como se a inteligência emocional estruturasse a gente para colocar as coisas para debaixo de um tapete, e ela fica ali, mas quando ela volta terrível. E a agilidade emocional, ela te traz uma estrutura para ajudar você a lidar com as emoções. E uma parte, né, do que ela fala aqui no livro, é, eu acho que tem muito a ver que facilitaria, de repente, com a gestão do negócio. Então, assim, ela fala primeiro do N, que é para você nomear as emoções, né? Depois ela fala para você que você tem que aceitar, né? Depois ela te traz uma situação onde você tem que sair daquela emoção. E por último, ela fala que você deve agir. Então, depois que você passou por essas 3 etapas, então você vai agir seguindo os seus valores. Ou seja, quando você trata das suas emoções no negócio, mas seguindo os seus valores, você não tem uma cobrança com você depois, né? E outra coisa, o fundamental quando você está principalmente vivendo um momento onde você tem esse conflito de razão, emoção, valores, a primeira, no meu caso, por exemplo, a primeira atitude que eu tenho é separar o problema da pessoa que está carregando o problema ou a situação para avaliar isoladamente. Aí, quando você avalia isoladamente o problema, fica muito mais fácil, muito mais neutro, vamos falar assim, você tratar já diretamente o que precisa ser tratado. Se você personaliza, né, o Uhum. problema, se você traz isso, um CPF, vamos falar assim, para o problema, as conversas difíceis chegam, e as conversas difíceis normalmente envolvem emoção, e aí eu creio que o destino, sei lá, a finalização disso começa não sendo muito favorável para o desfecho.
Por isso que eu procuro primeiro, assim, num primeiro momento, separar realmente qual foi a fundo o que causou, o que é que tem que ser tratado, independente da origem, por onde chegou. Aí sim facilita bastante a tratativa dali para frente. Como foi para você, assim, a primeira vez que você empreendeu, sabe? Aquelas dizem, né, que são borboletas no estômago e tal. Como é que foi a primeira vez? Teve alguma coisa que você utilizou para tomar uma decisão? Eh, Como é que você viu aquele momento? Falou, nossa, agora eu vou fazer e Eu acho que o que aconteceu comigo, assim, não foi nem na questão da primeira vez de empreender. Em determinada situação, quando eu tinha que decidir se eu abriria mais uma loja ou não em determinada cidade, e eu não tinha ainda assim muita informação, eu não tinha muita certeza daquela decisão. Eu entendo que foi o momento mais complexo para mim, no sentido assim, é muito dinheiro investido para você fazer, para tomar uma decisão errada ou na emoção, porque alguma coisa ali te atraiu, seja pelo ponto, seja pela própria cidade, pela fama da cidade, e não necessariamente pelo negócio em si. Então, aconteceu de eu me pegar me perguntando, né, se eu estava tomando a decisão porque de alguma forma seria muito atrativo pela localização, pelo talvez o glamour que me traria ter uma loja naquele lugar, ou se propriamente dito eu tinha realmente um público para aderir ao serviço e fazer valer a pena. E no momento dessa decisão, foi curioso porque eu reuni meu time, são mulheres, mas por acaso, tá, de ser, não tenho nada contra ter um time de liderança trabalhando comigo masculino, mas assim, sem eu dar a minha opinião, eu coloquei todas no carro, nós fomos para essa cidade, começamos a andar, primeiro em conjunto, depois separadamente, para que me passassem qual era a percepção. Que eu queria ter a ideia de que se o que eu estava vendo eram apenas o meu óculos do amor, né? O meu óculos do desejo que estava vendo aquilo, ou se tinha realmente ali um bom ponto, um bom negócio para ser desenvolvido, uma população que eu conseguiria realmente atender com eficiência e com eficácia da forma que eu gosto de fazer o trabalho da rede. mas sabe o que é interessante, né? É que para você ver como que a sua veia empreendedora é forte, né? Quando eu falei para você como é que foi a tua primeira situação de empreendimento, de empreender, você já foi para a loja. Mas antes disso teve a empresa, Antes disso, teve a né? empresa. Então, conta para a gente assim, como é que é o começo disso, porque você já está empreendendo, né? Fala, como é que faz empreender? Pô, já vou abrir mais outra loja, vou fazer isso, fazer aquilo. Como é que é o início disso para quem gostaria de começar o empreendimento? Como que é essa sensação? Alguma coisa que te ajuda para tomar uma decisão? Primeiro é o que te move, né? E eu garanto uma coisa: só o financeiro não vai ajudar, não vai Uhum. resolver. Você tem que ter ali alguma coisa pulsando mais forte, além do financeiro, para fazer você entrar de cabeça, mergulhar num negócio, onde você sabe que você vai ter N desafios no caminho, principalmente quando o seu negócio depende de pessoas, porque o mais complexo é lidar com a instabilidade das pessoas, além da instabilidade econômica do país, e você depende de pessoas para o seu negócio. Quando você tem esse sentimento que você se identifica com o que você escolheu atuar, trabalhar, já facilita, vamos lá, vai, mais de meio caminho andado. O segundo ponto é o quanto você conhece desse negócio. Primeiro porque em um dos meus negócios eu estou sozinha, então eu tenho que conhecer bastante. E a vantagem é que antes de ser uma franquia, de ser uma representante, eu estive do outro lado do negócio, eu estive dentro da própria empresa. E além de estar dentro, eu atuei o tempo todo na presidência. Então, eu tinha uma visibilidade muito boa de como funcionava inclusive, como que eram os representantes das outras franquias que atuavam. Então, eu não fui às cegas.
né, na escolha do negócio. Então, eu já tinha uma paixão anterior por ter trabalhado, por ter vivenciado. Então, se eu falar que foi difícil a minha tomada de decisão de empreender especificamente nesse negócio, não foi. Porque o meu momento, de fato, mais difícil foi na hora de para onde eu vou com esse negócio. Porque ele em si, eu já tinha trabalhado há 7 anos, só que do lado de cá. Então, eu acho que eu tenho uma etapa que foi menos sofrida em relação a esse negócio. Por conta do conhecimento que você Por já conta tinha, do né? conhecimento que eu tinha, que eu acho, tá, assim, que é fundamental. Você abrir simplesmente porque você acha bacana, porque você é pouco. Você tem que ser, ou, no mínimo, um usuário daquilo que você quer fazer, ou uma pessoa que pesquisou, atuou e foi realmente atrás de informações para você poder atuar no negócio, porque você abrir para ser igual a tantos outros que você vai ter no mercado, realmente você vai ser só mais um. Então, quando eu vejo assim, eu tenho uma franquia, eu tenho uma loja onde vários outros empresários têm da mesma marca, o mesmo segmento, com o mesmo produto e com a mesma oferta. O que eu tenho que fazer para que a pessoa escolha a minha loja para ir quando as outras oferecem a mesma coisa? Então, acho que a sacada está um pouco não, né? Muito ligada nisso, né? O que me faz convencer o Cristiano ir à minha loja e não a do meu colega empresário ou da própria operadora para fazer a compra dele, a aquisição dele? E para as pessoas, de repente, que estão iniciando negócios, você consegue dizer quais são os grandes erros, por exemplo, que essas pessoas cometem? Olha, um grande erro que eu já falo para você de cara. Quem entra com dinheiro contadinho para montar, achando que vai começar a produzir e o negócio se pagar e não tem fluxo de caixa nenhum para aguentar o que pode acontecer nos 3 primeiros meses. E principalmente quem entra com um sonho gigante, achando que tudo é lindo, maravilhoso, que vai dar certo, porque você gosta muito daquilo e não tem como dar errado. Não, é o inverso disso. Um monte de coisas aparecem no caminho, inclusive coisas que não dependem de você, nem daquilo tudo que você preparou e estruturou. O próprio mercado de trabalho, o próprio governo, o próprio país, as situações que acontecem, não só dentro do seu negócio, como no entorno do que está acontecendo. Então, você começar, iniciar algo onde você não tenha pelo menos de 3 a 6 meses de fluxo de caixa seu garantido, guardado, para você passar essa primeira etapa da novidade, das coisas que vão aparecer no caminho, das mudanças e correções que você tem que fazer, porque por mais que você conheça, você tem que sempre tem algo a corrigir e ajustar. Eu acho que é um dos fatores que fazem a maioria dos microempreendedores ou dos negócios fechar antes do primeiro ano de vida, porque as pessoas não têm como aguentar, não têm como sustentar o negócio. Começa a entrar já em endividamento logo de cara para poder bancar aquilo que já não tinha e não tem esse time de aprender realmente sobre o próprio negócio, você liderando o negócio. Perfeito. Eu vejo também, às vezes, na mentoria, com pequenos empresários, um erro comum que é de misturar o caixa pessoa física e jurídica, né? Nossa, total, total. Eh, CPF e CNPJ não andam juntos, do empreendedor, né? E eu conto que é assim, e é fato, todos da minha empresa sabem. Eu recebo o salário no mesmo dia que eles recebem, eu tenho ajuda de custo tanto quanto eles têm. A minha vida profissional dentro da empresa é pautada em benefícios, em datas, em prazo, 13º, férias, tal qual é o meu funcionário, desde do vendedor até o mais alto cargo que eu tenho de liderança, mas somos todos tratados dentro de um CNPJ para fazer tudo funcionar. Não existe eu levar uma conta minha, pessoal, da minha casa, para ser paga no fluxo de caixa da empresa, porque o meu saldo pessoal pode não ter o suficiente para cobrir. Não existe. Eu tenho que atuar e vivenciar isso tanto como qualquer funcionário meu.
a minha vida privada é totalmente apartada da minha vida profissional e na empresa. Até porque o empreendedor, né, no caso do empresário, ele precisa ter um ganho adicional final de ano, por exemplo, como bônus da empresa, né, uma retirada de lucro da empresa, eu acho que é pertinente, né, para o empreendedor. Até tem uma frase que eu gosto muito que diz que assim, não existe CNPJ forte com CPF fraco. É. Então, é importante que o administrador saiba disso, né? Que ele, é o que você falou, vive com um salário pré-determinado, independente de quanto ele é, durante o ano e faça com que tenha lucro no final do ano para ter um plus, né? Uma retirada. Ou avalie também qual é o tamanho do seu sonho, porque às vezes você começa um negócio e você se dedicou àquilo, toda esse resguardo que você teve foi para esse primeiro negócio. E seu objetivo é continuar, estender, ter outras filiais. Da onde que vai vir isso? Novamente do seu bolso ou você já vai fazer o seu próprio negócio e começar a gerar outras novas portas, né? Outras novas Sim. filiais? Esse é um momento também que é bastante decisório lá no final do ano. O que que você vai fazer com o lucro da sua empresa? Qual é o tamanho que você vai chegar? Porque eu percebo que as pessoas, quando percebem que tem um, começa a ter lucro ou começa a ter um saldo positivo, começa também a querer viver uma vida. Eu não vou falar para você de ostentação, porque eu acho que você tem que viver bacana, legal, você trabalha e tudo mais, mas não condizente com aquilo que você realmente precisa. Uhum. Principalmente se o seu sonho é continuar fazendo o seu negócio crescer. E quando eu vejo que você parte de uma loja, hoje eu tenho 16, quando você parte de uma, você chega na 16ª, onde você foi fazendo essa transição e esse crescimento através do próprio negócio e você só vai multiplicando o seu know-how. Quando você chega na 16ª, um monte de coisa que já deu errado nas Sim. anteriores, você já está assim, você já está muito no lucro, para falar a verdade, no sentido assim de que caminho que eu vou, o feeling para fazer o negócio e tudo mais. É muito assim, está muito na cabeça, na responsabilidade de quem está na frente do negócio e o que faz com o dinheiro do negócio. Ele tem que trabalhar, o dinheiro, na verdade, ele tem que trabalhar a seu favor, né? Sim. A gente estava comentando agora há pouco também no bastidor, né, da importância do empreendedor definir qual é o papel dele na empresa, né? Nós falamos do exemplo do pizzaiolo, né? E eu percebo, às vezes, muito desvio de função. Então, você tem, por exemplo, às vezes, empresários que, às vezes, até num ato de humildade, nesse desvio de função, faz trabalhos que são muito menos nobres, né, incompatível, né, com a realidade dele, e às vezes um liderado, depende, pode até achar isso bonito. Quando que, na verdade, o liderado deveria exigir que o chefe, o líder, o empresário fosse, se o papel dele for esse, ser estratégico, né? Porque, assim, o empresário custa caro para a empresa. E quem paga o salário de um empresário são os colaboradores, né? Porque eles É. trabalham para que os clientes tragam dinheiro para pagar o salário de todo mundo, inclusive o do dono da empresa. Então, como eu costumo dizer muito isso para os liderados nossos, exijam que os seus líderes façam o trabalho de líder. Tem líder. Né? Se tudo bem, se você é dono da empresa e de repente você sente prazer em fazer a pizza, né? No caso da pizzaria, beleza, então assume o seu papel de pizzaiolo e põe alguém para fazer a gestão do caixa e está tudo certo. Mas né, não tenha o desvio de função porque a empresa perde muito com isso, né? Perde bastante. O líder ele tem que ser estratégico, tá? Ele não vai conseguir estar em todos os lugares, principalmente no meu caso, são lojas em diversas cidades, eu não tenho como estar presente em todas elas. Mas tem um ponto que é bastante importante, tá? Porque uma coisa é eu estar sentada no escritório tomando decisões estratégicas sem saber o que efetivamente acontece na ponta. Sim. E saber o que acontece na ponta não significa também eu ter que estar lá e fazendo todo o trabalho que ele faz, mas eu estar lá sentada, acompanhando, vendo a dificuldade que a pessoa passa, seja por questão de equipamento, de sistema, tudo que envolve uma venda, como é no meu caso, eu estar ali na ponta, muitas vezes viajando e tendo essa percepção, me ajuda a tomar a decisão do lado de cá.
Mas isso é estratégico, né? Mas isso é estratégico, exatamente. Não significa que eu vou acordar todos os dias e estar lá e colocar meu uniforme de Exato, vendedor e estar trabalhando, mas exato. estar ao lado dele e vendo. E detalhe, tá? Quando você tá. Quando a gente fala de uma pluralidade de cidades, por incrível que pareça, elas atuam de maneira diferente, mesmo Sim, vendendo o mesmo produto e o mesmo serviço. perfeito. O perfil dos vendedores são diferentes, porque eu tenho cidades que estão no interior, na região metropolitana de Campinas, e eu tenho na região metropolitana de São Paulo. E são perfis diferentes de profissionais que estão lá. Consumidor também, né? Consumidor também. E quando você começa a navegar por todas as áreas da empresa para só entender, pelo menos assim, qual é o mecanismo que faz a roda da sua empresa girar. Como é que a coisa faz funcionar, faz valer. Então, esse conhecimento eu julgo importante. Isso acontece também dentro do escritório, tá? Quando você passa na função do RH, quando você passa na função do financeiro, quando você passa principalmente na função da garantia de receita, onde que você tem um olhar clínico. Então, tudo isso faz parte da estratégia para que, pelo menos assim, quando eu olho a incidência que eu tenho de vendas, o volume de vendas que eu tenho um mês, com esse volume de lojas, e eu tenho um sistema que me aponta o quanto que foi a produção, e um extrato que chega depois da operadora, onde vem meu comissionamento. Quanto mais fidedigno for o que eu recebo da operadora, com aquilo que eu tenho no sistema e com aquilo que está apontando o meu gerente, meu vendedor, meu coordenador, significa que mais próximo eu estou da realidade de cada universo que eu tenho ali. Sim. Então, para mim, é uma grande sinalização de que estou conseguindo estar navegando em todas as áreas que eu preciso estar, mesmo com as diferenças que eu tenho entre as cidades. Acho que é uma visão de mapa e território, né? Sim, Importante sim. conhecer dos Você dois. começa com decisões macro, Uhum. e depois você vai para as micro decisões e muito customizadas conforme o público que você tem em cada cidade. Perfeito. Você comentou então que assim, o teu segmento principal é uma rede de lojas, né? Então eu vou já trazer um outro tema para você aqui. Por que que você decidiu então empreender na área das artes marciais, já que você é uma empresária do segmento de varejo? Artes marciais não fazia parte dos meus planos, tá? Empreender nesse segmento. Começou quando eu passei a ser aluna. O meu primeiro contato foi sendo aluna. E como aluna, eu me apaixonei pelas artes marciais, me apaixonei pela doutrina, pela disciplina, de como tudo aquilo funciona, né? Assim, você tem que vencer etapas, você tem que ter uma linha de crescimento onde não dá para você pular etapas, você tem que passar por todas elas. Isso trouxe uma disciplina para a minha vida também, que não adianta eu querer chegar a um exemplo na faixa preta sem passar pela amarela. E essa disciplina, tolerância, paciência, que eu tive que aprender a ter, de não ter o imediatismo, muitas vezes, que o mundo no varejo exige da gente, que é tudo just in time, me trouxe muita maturidade para o meu negócio de lojas, por incrível que pareça, porque o respeito a cada etapa é fundamental para você chegar no objetivo que você quer. E a arte marcial me trouxe isso, essa disciplina, essa paixão. E quando eu me vi, eu já estava totalmente envolvida com o segmento, com os atletas, com a maneira, a vida difícil que eles levam para poder ser um atleta, para poder brilhar, aparecer, ter um pedacinho do espaço aqui no nosso país. E aí eu falei, nossa, eu preciso, quanto mais pessoas eu conseguir alcançar através daquilo que eu possa fazer, que eu consigo fazer, eu quero poder chegar a mais pessoas para que tenham oportunidade de ter uma academia bacana, de ter atletas que possam ter treinos com qualidade, que possa entregar para essas pessoas tudo aquilo que eu esperava e eu queria de uma academia, eu também poder oferecer para essas pessoas. Então, nasceu, na verdade, de uma paixão, de uma aula que começou ao acaso e me serviu de inspiração para muitas outras áreas da minha vida. Muito bem. Eh,
Como é que você se sente sendo a única autorizada da Claro no Brasil que não tem sócio e administra uma rede de lojas com mais de 100 funcionários e aí, né, em várias cidades da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo? Olha, a atividade de uma franqueada, da operadora, ela é gigante, é um leque de produtos, serviços, é um volume de funcionário, eu tenho mais de 100 funcionários. E essa descoberta de que eu era a única empresária que não tinha sócio, eu acho que foi há cerca de 2 anos, e nesses 2 últimos anos eu continuei sendo a única. E eu paro para pensar, por um lado eu me orgulho, porque eu falo: "Caramba, né, você dirigir esse volume de gente, esse volume de loja em tantas cidades e você ser case, né, você está crescendo, você está fazendo". Me trouxe realmente bastante orgulho por eu perceber de eu estar num universo, além de ser mulher, porque a grande maioria dos empresários é homem, e com essa responsabilidade toda, porque se você me perguntar se eu não sinto falta, às vezes, de ter alguém para ter uma troca, alguém para dividir comigo uma decisão, um medo, um receio, é óbvio que eu tenho. Mas eu acho que traz muito mais, a informação trouxe para mim muito mais orgulho daquilo que nós podemos ser, aonde a gente quer chegar, a nossa capacidade, do que qualquer obstáculo que eu possa ter no meu caminho. Então me trouxe mais força de saber, assim, ó, não só eu, como qualquer pessoa, qualquer mulher que queira empreender, ter um volume grande, seja de funcionário, de negócio, de loja, a gente é multifunção e é verdade mesmo, a gente é multifunção. A gente fala que mulher tem um monte de braço, né, que carrega filho, carrega a bolsa, notebook, chave do carro, cachorro vai junto, vai tudo. A gente é assim mesmo, a gente é assim tudo na vida. E a gente consegue desenvolver isso com muita fluidez na nossa vida. Então, para mim foi positivo e motivo de orgulho mesmo essa descoberta. E tem alguma semelhança entre os 2 negócios que você empreende hoje, de maneira assim, talvez um modelo de gestão mesmo, tem alguma similaridade? Tem. Em ambos os negócios, eu tenho estabelecido para mim o propósito. E o meu propósito na academia, por exemplo, é alcançar aquelas pessoas os atletas principalmente, que sozinhos, eles não teriam condições de chegar onde eles querem, no sonho deles, no propósito deles. E na empresa é a mesma coisa. Eu poder ajudar meus funcionários, primeiro, a descobrir qual é o propósito deles, e segundo, ser a ponte que vai fazer com que eles cheguem até o propósito deles. Então, nos dois lados, eu me identifico totalmente como parte integrante do propósito dos funcionários. O propósito deles passa a ser o meu também. Eu vejo que eu sou o caminho, eu sou o elo para que eles consigam alcançar. Tem alguma coisa especificamente que te move a empreender? Tem, eu sou inquieta, eu não consigo acomodar com com o que eu tenho hoje, mesmo que seja o bom de hoje, mesmo que seja o ótimo de hoje, a minha percepção é que dá sempre para melhorar, dá sempre para aperfeiçoar. Eu não preciso me prender, ter a academia, que é totalmente diferente do ramo de telecom onde eu estou, me mostrou que você pode ser bom naquilo que você almeja fazer, quando você gosta de fazer e quando você cria os seus critérios e os seus objetivos para chegar onde você quer. Então, não importa qual é o segmento, você tem que se identificar com o que você faz. Então, eu vejo que empreender não necessariamente me faz parar em continuar crescendo com lojas ou continuar crescendo com a academia. Tem uma ou outra coisa que eu já namoro hoje, que eu gosto, que eu vejo que tem um pontinho que me atrai, que começa já a me dar coceirinha e fala: poxa, e se eu, né, fosse também para esse lado, para esse segmento, que é algo que também mexe comigo, me move. Então, o empreender tem que estar na veia, você tem que sentir, é mais forte que você. É mais forte que você, é mais forte até que, às vezes, o seu medo de falar assim: "Caramba, e se der errado?". Se der errado faz parte. Se der errado tá no script da coisa, né.
Então, por isso que você tem que estruturar bem, tem que conhecer bem, tem que se identificar com o negócio. Se essa cadeira que nós estamos sentados aqui fosse do Shark Tank e você estivesse recebendo alguém aqui, que tipo de negócio te inspiraria? Falar, não, esse negócio é um negócio que eu gostaria de entrar. Um negócio que eu gostaria de entrar seria na parte de estética e, de novo, envolvendo pessoas, porque eu vejo a estética muito ligada à questão pessoal do fazer sentir-se bem, da pessoa se olhar no espelho, gostar, de trazer para si felicidade e empatia consigo mesmo. E eu gostaria de poder fazer parte da transição dessas pessoas, porque qualquer coisa que você fale de estética não é da noite para o dia, é uma transição, onde você faz parte exatamente dessa transição. O resultado final disso não é imediato também. E é algo que me atrai, de saber que eu posso fazer parte da realização de um sonho, de algo que incomoda alguém e que seria parte da felicidade da solução desse alguém. Entendi. Última pergunta nossa aqui do nosso roteiro. Como você divide seu tempo entre gestão das suas lojas, da academia e da família? Gestão das lojas e da academia. Na verdade, eu tratei a academia e trato a academia como se fosse mais uma unidade, não necessariamente de loja, tá? Mas quando você fala de gestão, então o que você vai ter implícito, tá? Você vai ter o contas a pagar, contas a receber, o RH, pessoas, liderar sentimentos, emoções, sonhos e propósitos. Isso é incomum em qualquer negócio. Então, o que eu faço é assim, é otimizar as ferramentas que eu tenho para atender tanto um lado quanto o outro, atendendo essas necessidades. E hoje, quando eu penso em fazer alguma coisa, seja pela empresa, seja pelo funcionário, eu já tenho essa visão dupla, sabe? De olhar tanto para um negócio quanto para outro negócio. E a gestão se torna muito mais fácil porque eu sou bastante analítica. E esse trato analítico que eu tenho não me faz pegar de surpresa como que está o andamento da empresa, como que está o andamento da academia, porque diariamente eu estou acompanhando os dois lados. E você cuidar disso com microgestão, diariamente, assim, no pente fino, você consegue minimizar muitos riscos e diminuir também as surpresas, vamos falar assim, que acontecem no meio do caminho, porque você começa já a ter percepção lá na frente do que vai acontecer, da onde isso vai chegar. Aí você é muito mais proativo do que reativo. Então, eu trabalho com os dois segmentos muito nesse sentido, sendo muito mais proativa antes dos fatos acontecerem do que assim, sair correndo para ficar só no paliativo e apagando incêndio. E a família? A família, eu trago isso, sempre tive, tá? Dentro de mim a questão marido, filho, pai, mãe, meu cachorrinho, minha cachorrinha, na verdade, é um motivo de tudo isso. Não adianta eu falar que não, porque uma coisa não é completa sem a outra, tá? No caso, eu tô falando do negócio sem a minha família. Agora, eu consigo viver com a minha família e não ter o meu negócio, mas o inverso eu não consigo. Porque aqui é a minha base, a minha estrutura, é da onde eu tenho enraizado todas as minhas emoções, o meu conhecimento, aonde eu divido tudo que é meu, mais íntimo meu que eu tenho na minha vida, a confiança, a integridade, é o meu porto seguro, é a minha família. Assim, eu tenho a possibilidade, a felicidade, o privilégio de ser casada com uma pessoa altamente especializada em pessoas, em comportamento humano, em inteligência emocional. Então, antes de ser marido, é o meu coach também, que me faz as perguntas, que me manda lá no meu íntimo, no meu mais profundo, para fazer eu me perguntar
qual o valor eu estou dando para cada coisa, o quanto cada um é importante para mim, quais as decisões que eu tenho que tomar e o quanto disso vai sugar de mim e vai tomar de mim o meu tempo, a minha qualidade de vida e tudo mais. E essa balança que eu tenho, a felicidade de poder ter dentro de casa de uma maneira bastante até profissional, quando é necessário que seja, a minha fortaleza. É a minha fortaleza para as minhas decisões, do que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. É parte da minha razão, parte da minha emoção. É metade de quem sou. Realmente metade de quem sou. Não sei se você pode dizer o que vem por aí. Que vem por aí é um crescimento maduro, bastante pé no chão, principalmente do momento que a gente está. Se antes empreender já era algo difícil, mas que muitas vezes a gente se atirava e arriscar, porque você tinha um saldo ou uma compensação, seja de outras lojas, que pudessem, no momento negativo, ajudar a nesse primeiro momento dar uma força. Hoje você tem que pensar melhor, você tem que ser um tiro um pouco mais certeiro. Então, o que vem por aí são coisas positivas, muito bem pensadas, estudadas, estruturadas, e continua sendo realização de sonho, continua sendo paixão, coisa que continua rolando forte na veia, que me motiva a ter esse gás todo para continuar. Eu acho que o que muda um pouco é isso que eu estou te dizendo, porque o empreendedor por si só, às vezes eu não vou falar que ele é inconsequente, mas às vezes ele dá uma arriscada um passo um pouquinho maior, mas porque ele tem alguma garantia por trás que pode dar um respaldo para que ele faça isso. E hoje, no mercado que a gente está, no momento que a gente está vivendo, esse passo um pouquinho mais longe, ele tem que ser repensado. Então, é melhor que seja mais curto, um pouco mais demorado, mais seguro nesse momento. Então, as decisões que estão sendo tomadas agora estão muito em linha com esse raciocínio. Viajando no tempo, se você pudesse voltar para a Adriana dos 9 anos de idade, o que você diria para ela? O que você tem para contar para ela? Nossa, uma das coisas que eu contaria para ela é que, por ter crescido uma filha talvez um pouco mimada, queridinha do papai e tudo mais, eu falaria para ela: meu, você vai ver a mulher que você vai se transformar lá na frente, continuar sendo muito querida pelo papai, o cuidado sempre muito zeloso e tudo mais, mas uma mulher muito forte, que vai se transformar numa mulher muito forte. E para a mulher empreendedora da academia, é assim, que pena que você não chegou aos 18, 20 anos, porque certamente eu também teria sido uma atleta, eu subiria num ringue, entraria num octógono, porque é algo que também mexe bastante comigo. E no momento que eu chego, que eu trago isso para minha vida, para a carreira de atleta, já é tarde. Então, por eu não poder viver como atleta esse sonho, eu ajudo outros a poder realizar. Mas lá atrás, para essa menina, eu contaria isso para ela. Olha, eu acho que você ia ser uma atleta dedicada também. Muito bem. O que você tem para dizer para quem está assistindo a gente aqui? Quer deixar algum recado? Quer dar alguma dica para empreender? Você sabe que uma das coisas que eu vejo, da maior dificuldade que eu vejo nas mulheres em empreender é muito ligada à família. A mulher, ela nasce com um botão de culpa, principalmente quando ela tem filho. E quando você vai empreender, ter o seu negócio, não importa qual é o segmento, você tem parte do seu tempo dedicado a isso. E a gente se cobra muito qual a qualidade do tempo que eu estou dando para o meu filho, quanto tempo eu disponho para o meu filho, para a minha família. E esse botão de culpa, ele vem não por nossa culpa, ele já vem de gerações, porque antes as nossas mães, nossas avós viviam para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. E eu quero dizer para essas mulheres que não precisa ter esse sentimento, porque uma vida organizada, quando você tem pessoas bacanas trabalhando ao seu lado, eu montei um time muito bacana que trabalha ao meu lado,
Eu falo que o meu alicerce, assim, nós somos uma mesa com 4 pernas e se faltar qualquer uma delas, não depende só de mim, a mesa cai. Então, você pode ter o seu negócio, você pode ter a sua família, você pode dar atenção para o seu filho sem ter esse botão de culpa, porque o mais importante disso tudo é você ter com você pessoas aliadas ao seu sonho, primeira coisa, que está com o mesmo propósito que você tem, o mesmo comprometimento que você tem, onde você não mais passa a liderar equipes, mas você tem um time que lidera junto com você, que toma as decisões com você para você poder dar os próximos passos e aí sim você poder dividir o seu tempo com cada pedacinho, com cada área da sua vida que você quer atuar. Então, as mulheres precisam tirar um pouco essa cobrança muito forte que tem para si, principalmente no que diz respeito aos filhos. É possível, sim, você ter uma vida profissional bem-sucedida e você ser uma mãe também bem-sucedida na sua casa. Ótimo. E aí, para você que está assistindo a gente aqui, mulher, o que eu tenho para dizer para você, assim, é muito comum a gente ver mulheres dizendo que elas precisam encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Raramente a gente vê um homem falando isso. Por quê? Muitas vezes o homem escolhe viver o sonho dele, que às vezes é a carreira. E você, mulher, tem o mesmo direito. Não abra mão dos sonhos que você tem, né? Se você seguir, como eu comentei agora há pouco, agindo de acordo com os seus valores, você não vai ter uma autocobrança lá na frente e não permita que a sociedade e nem ninguém cobre de você, porque ninguém tem esse direito. Você tem o direito de viver, ser feliz e realizar tudo o que você gostaria de realizar. Fica aí um recadinho. Isso aí. Quer deixar a rede social, alguma coisa para alguém te achar? Instagram, @adricolô, e lá eu tenho Colô com K, de Colodjesca, e lá eu tenho um pouquinho dessa jornada, tanto no mundo do varejo quanto no mundo da academia. Tanto um lado quanto o outro eu acompanho. Eu acompanho os vendedores, o pessoal do PAP na rua, acompanho o atleta nas lutas, gosto de fazer parte, conhecer. Então lá dá para as pessoas ver que é sim possível você ter essa vida e vai ver um monte de foto minha com a família, com o filho, com o cachorro, com o pai, com a mãe. A gente consegue ter tudo isso num mundo só nosso, feminino. Muito bem, obrigado, viu? Por aceitar o convite e dar esse maravilhoso conteúdo e essa contribuição com a gente aqui. Eu que agradeço. Bom? E você que está com a gente aí, te agradeço também pela audiência. Já sabe, né? Segue lá o nosso canal. Toda vez um conteúdo bastante relevante para você. E a Inspendcast está com novas programações já para o próximo ano. E você vai receber grandes presentes dos convidados que estão aqui, como foi a nossa convidada de hoje. Tá bom? Até o próximo programa. Tchau! Tchau!